Com você e seus cuscutores. Quem é Valdete dentro dessa pandemia? Valdete é uma profissional da área social, socioeducativa, né? Que ficou, em primeiro momento, muito surpresa, como todo mundo, eu acho que é uma questão mundial, com a questão da pandemia, e hoje se sente desafiada e resiliente dentro do sistema socioeducativo e da vida social. Não é? Agora a gente já está mais, vamos dizer assim, entre aspas, adaptado, né? Nessa nova situação. E a princípio não foi fácil. Valdete, entre as perguntas que você respondeu, uma delas que você escolheu para comentar foi: como a sua família está vivenciando este momento de isolamento? E você colocou aqui como resposta com esperança. Com esperança. Fala um pouquinho dessa esperança que tu vê em tua família. Na família. A esperança porque todos nós, dentro da nossa família e fora dela, a gente tem esperança que se consiga uma vacina, né, que é o que todo mundo almeja, e que o mundo volte, apesar de que os próprios cientistas dizem que nada vai ser mais como era antes, né? Mas a gente se sente desafiado e tentando se adaptar ao novo sistema que é, né, dito como normal hoje, diante da atual situação da pandemia. A outra pergunta que você também escreveu, Valdete, foi: como você está mantendo contato com as pessoas? Aí você respondeu: chamada de vídeo, ligações telefônicas e o WhatsApp. Exato. Conta um pouquinho dessa experiência, dessa nova comunicação. Certo. Como existe um afastamento social, que vamos dizer assim, involuntário, né? A gente tem que usar os meios de comunicação, as redes sociais, telefone, WhatsApp, para poder entrar em contato com as pessoas, porque agora a gente não tem como visitar as pessoas, né? Nem deve. A gente está tendo esse cuidado por uma orientação médica, né? E é uma pandemia que ainda não se sabe a cura, não se tem a cura, e a gente usa os meios de comunicação, as redes sociais, o telefone, o WhatsApp, para entrar em contato com as pessoas, amigos, familiares, né? Como você se sente vindo para o trabalho? E você disse que se sente com resiliência, né? Resiliência. Então, fala para a gente dessa experiência, desse sentimento de resiliência. De resiliência. A palavra é até muito bonita, né? E para a situação atual, eu coloquei que me sinto resiliente porque a gente, que é ser humano, tem uma forma muito, vamos dizer assim, muito natural de se adaptar ou tentar se adaptar às situações novas. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia, no trabalho, no grupo social. A resiliência eu acho que nesse momento é muito importante para que a gente consiga tentar minimizar as situações, né, que o mundo está passando. E seus colegas, nesse período de pandemia, você disse que percebe seus colegas esperançosos. Sei. Né? Porque diante da atual situação, porque a gente faz um paralelo de diversas situações, né? Por isso que até se torna às vezes repetitivo. Quando eu digo que eles estão esperançosos, também acredito que o sentimento de todos, né? Esperançosos, para que a gente passe de uma forma branda e
talvez não tão tranquila, né? Porque a gente está lidando com sentimentos e todo mundo tem suas limitações, né? Mas eu vejo que na convivência com os colegas, eles estão esperançosos que a gente passe por essa situação de uma forma tentando mais leve, né? E esperançosos que essa pandemia, apesar de alguns cientistas dizerem que não é uma coisa curta, não é uma coisa curta, que ainda vai demorar um pouco, mas eu acredito que o pior passou. O pior já passou, que foi quando chegou a doença no Brasil, em que todo mundo estava apavorado, sem saber como lidar com ela, porque realmente não é fácil, né? A gente lidar com uma coisa desconhecida. Então eles estão esperançosos, porque a gente conversa e é colocado, né? A gente conversa no trabalho, através de telefone, de mensagem, que todo mundo está com a esperança que tudo volte a relativo normal. Fala pra gente como é, assim, em que momento você se sente desafiada, né? De que forma você sente esse desafio? Certo. Desafiada, todos nós estamos sendo, né? Como eu já coloquei, pela nova situação, né? Porque não é fácil essa adaptação. E desafiada porque a gente viu dentro do sistema socioeducativo várias situações que a gente teve que se adaptar. Por exemplo, a gente está numa casa de semi-liberdade casenho, né? No momento, por uma questão judicial, a casa está sem adolescentes, que era nosso normal, né? A gente conviver com adolescentes. E de repente a gente se viu em uma casa sem adolescentes, né? Que a gente teve que sair para, obviamente, dar apoio para outros companheiros em outras unidades, né? E aí a gente viu novas situações, né? E eu achei interessante, e acho interessante por quê? Porque cada plantão que a gente vai, seja em uma unidade ou outra, a gente encontra pessoas diferentes, a gente encontra situações diferentes, a gente encontra pessoas ansiosas, a gente encontra pessoas esperançosas. Então é muito importante e muito interessante também, eu achei. Até no início a gente ficou até um pouco assim, vamos dizer assim, talvez um pouco um temor, né, de ir para outros lugares, não por temor do trabalho em si, porque a gente, como agente socioeducativo, da área socioeducativa, a gente são pessoas que a maioria são pessoas que já têm uma bagagem de muitos anos, de alguns anos, né? Para mim o sistema socioeducativo é um desafio, porque a cada instante a gente tem que administrar situações novas, né? E é muito enriquecedor para o ser humano sempre procurar desvendar, né, mistérios, né? A gente não trabalha com um robô, a gente trabalha com pessoas. Então é muito importante, Beth, a gente estar nesse sistema e se sentir desafiado, né? No final do questionário, a gente fazia uma espécie de uma sugestão. Podia ser uma palavra, podia ser uma música, um verso, um livro, uma citação de um livro. E você trouxe uma frase de uma música de um grande cantor e compositor, né? O Dia em que a Terra Parou, de Raul Seixas. Então, fala um pouco do significado dessa palavra, dessa música para você. Certo. Eu achei bem pertinente essa letra e música, né, do grande guru, né, da década de 70, se não me engano, Raul Seixas, porque ele é uma letra de 30 anos atrás, mas muito atual, né? Então, onde ele diz que tudo parou
né? O leiteiro não ia mais entregar o leite, o padeiro não ia mais entregar o pão. Então, fazendo um comparativo com a situação atual, achei muito interessante essa letra e música, porque bate muito com a situação da falta de, vamos dizer assim, de mais aconchego, de mais abraços, né? Que a gente hoje tem aquele certo temor devido a uma situação até colocada pelos médicos, que a gente teria que ter um certo distanciamento social, né? E isso para a gente não é bom, para o ser humano, porque muitas pessoas elas sentem isso muito e leva a problemas de saúde, como depressão, tem muita gente depressiva. E eu achei que encaixa muito bem na situação atual. Que outra música também que eu achei muito interessante, acho muito interessante, eu vou passar para o lado feminino, não feminista, da letra e música de Milton Nascimento, que é Maria Maria. Né? Eu sinto que na situação atual, as mulheres, isso aí sem ser feminista, as mulheres elas estão segurando muito melhor a barra do que os homens. Né? Porque eu não estou com discurso feminista. Eu estou colocando a situação que eu estou vivenciando no dia a dia e estou observando, porque isso é um momento muito interessante também, que dá para se fazer uma tese, né, Beto? Em relação ao comportamento das pessoas. E eu sinto os homens mais retraídos, mais assim, receosos, as mulheres são mais guerreiras. Por isso que eu coloco nesse momento, né? Por isso que eu coloco a música também Maria Maria, de Milton Nascimento, que foi eternizado por muitos cantores da música popular brasileira, né? Valdete, eu pedi permissão para você, para a gente quebrar um pouco esse protocolo. Pois não. E quando você traz essa coisa da música, né, de Maria Maria, você traz a questão da mulher, e você, como mulher, queria saber se você sentia vontade de falar um pouco mais sobre a tua vida. Certo. Sobre tua infância, tua adolescência, tua fase madura. Como é que você vê toda essa tua história? Se você quiser, pode ser colocado. E falar um pouco, fique à vontade. É muito assim, difícil da gente falar da gente, porque ou a gente é muito simplório, né? Ou às vezes já leva demais. Valdete é uma pessoa que teve uma infância razoavelmente de uma família simples, mas que nunca faltou nada na questão financeira. Até posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, entre aspas, né, em relação a essa situação de um país que a gente tem uma infância às vezes muito abandonada, né? Isso aí, eu tive uma base familiar muito boa. Sou uma pessoa que vem de família de homens, são 4 homens, e Valdete nasceu, e meu pai até diz que perdeu de 4-1, mas ele diz de uma forma muito leve, né? Que ele diz até hoje, né? Eu já uma pessoa que não sou mais adolescente, estou na fase depois da adolescência, que é a minha princesa, né? Aquele amor de pai, de mãe. E eu sou uma pessoa que por muito cedo eu quis trabalhar para ter meu próprio ganho, porque eu acho isso muito importante, né? Que eu via meu pai sempre trabalhou, né? Minha mãe também depois foi ser dona de casa. E a gente foi criado numa família muito assim, muito solidária às pessoas. Não no sentido que eu possa dizer que eu sou uma pessoa Madre Teresa de Calcutá ou acima de qualquer suspeita. Mas a gente foi criado num ambiente, numa família, sempre se colocar no lugar do outro. Foi sempre a base, minha base familiar. E eu sempre procurei colocar isso na prática, né? E tenho ainda muita esperança no ser humano, na humanidade. Acho que as pessoas não nascem ruim. Acho que devido
levando para o sistema socioeducativo que eu trabalho, é a situação. Sou uma pessoa que ainda crê que a vida e o mundo vai ter outras perspectivas de vida. Agora, assim, as pessoas estão dizendo por aí que essa pandemia vai melhorar muita gente. Eu apesar de ser otimista do ser humano, mas tem algumas pessoas que não mudaram muito não, viu? Né? Eu tenho essa visão. E tem pessoas também que eu sinto que mudou um pouco, né? É mais sentimental e tal. E aí é a vida, né? A gente vai vivendo, sempre aprendendo e para concluir, para ser um pouco abusada, né? Uma negra abusada, porque ser negra nesse país também não é muito fácil, né? Negra, mulher, né? E pobre, né? São três, né? Sem se vitimizar, né? Eu nunca quis me vitimizar, sempre procurei sair desses três eixos, né? Que a sociedade rotula. E acredito que, eu tenho muita fé que nos próximos anos o sistema, talvez mude, o sistema, eu digo de uma forma geral, tenha uma virada de mesa e que a gente, como ser humano, aprenda a ser melhor, né? Então é isso que eu tenho a dizer. E vou fechar com uma frase de Sócrates: só sei que nada sei, para dizer que eu sou intelectual, sem ser.